Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais dentro do ambiente em que atuam. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor e gestor de SGI, Sistema de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que vai te ajudar a melhorar e a manter o seu gerenciamento de risco ocupacional. Isso mesmo, melhorar e manter. Então, fique ligado, acompanhe esse vídeo e assista até o final para você aplicar no seu dia a dia. Bom, o que eu faço para poder melhorar e manter o meu sistema de gerenciamento de risco ocupacional? Uma das ferramentas é a que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, que é justamente a parte de auditoria. Muito bem, Gustavo, isso é auditoria só para quem é certificado, para quem tem sistema de gestão funcionando? Não. Auditoria a gente pode aplicar em qualquer momento dentro da nossa organização sobre qualquer assunto. Lógico, se você tem uma empresa que ela é certificada, ela já tem essa frequência. Então você vai poder aprimorar um pouquinho os seus conhecimentos se você não faz parte da equipe auditora, e se você faz parte da equipe auditora, você vai poder contribuir um pouquinho mais com as atividades de auditoria dentro da sua organização. E vamos quebrar um paradigma aqui, vamos mudar o pensamento. A auditoria não é nada sacrificante, não é para procurar culpados, a auditoria vem para contribuir. Como eu falei no começo do vídeo, a auditoria vem para melhorar o seu gerenciamento de risco ocupacional. Lógico, toda auditoria, toda inspeção, que é o que a gente faz normalmente, que vocês provavelmente têm mais usualmente aí dentro das atividades que vocês executam, você vai encontrar algo que está fora daquilo que foi planejado. É um desvio. Esses desvios vão ter que ser apontados e vão ter que ser corrigidos. Mas o objetivo, e aqui é o primeiro quebra de paradigma, primeira mudança que você tem que colocar dentro da sua mente e aplicar no seu dia a dia. A auditoria não é punitiva, a auditoria não vai achar culpados, ela vai melhorar o seu gerenciamento de risco ocupacional. Então isso é muito importante. E quando se fala de auditoria, não é simplesmente você pegar uma equipe, uma folha de papel e sair perguntando as coisas assim à torta e à direita para os funcionários e colher as evidências. Não, a auditoria tem todo um processo para ser seguido, a auditoria tem todo um planejamento. Quem assiste os meus vídeos sabe que eu falo muito do PDCA, falo muito de gestão com relação a não só a saúde e segurança do trabalho, mas como a gestão como um todo, e sabe que o PDCA está dentro da gestão, seja ela de saúde e segurança, seja ela de qualidade ou seja ela de meio ambiente. Na auditoria não funciona diferente. Nós utilizamos também o PDCA para executar, para planejar as nossas auditorias. Então, como é que eu faço isso, Então, esse vídeo vai trazer algumas dicas para você começar a trabalhar com essas auditorias, para que você comece a olhar para a sua empresa e olhar para o seu gerenciamento de risco ocupacional de um modo que você consiga averiguar, verificar, monitorar tudo que está sendo feito. Visto que lá na NR1, o gerenciamento de risco ocupacional ele pede para a gente o nosso inventário de riscos e um plano de ação. E aqui está o ponto, o gancho para você montar a sua auditoria. Você montou o plano de ação e vai deixar ele para os outros executarem? Não, você vai ter que monitorar isso, você vai ter que verificar se esse plano de ação está acontecendo de maneira adequada. E como eu faço isso? De uma maneira bem simples. Eu vou perguntar para as pessoas como é que esse plano de ação está sendo executado. Eu vou até a área onde está sendo realizada a atividade que consta lá no plano de ação e vou questionar, está funcionando, não está funcionando? O que mudou, não mudou? Como é que foi isso? Como é que está sendo essas mudanças dentro dessas atividades que estão sendo realizadas? Lógico, eu dei o gancho do plano de ação, mas você pode ampliar isso para as outras questões.
Por exemplo, programas que você tem dentro da sua organização. Programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória, programa de proteção radiológica, entre outros programas que você tem aí dentro da sua organização, inclusive com relação aos objetivos, né? Tem uma live que eu falei sobre a parte de gestão e ferramentas de gestão, dá uma olhada lá e assiste a live, lá eu falo de indicadores, de objetivos. Então é nesse momento também que você consegue verificar se esses objetivos estão sendo atingidos, sempre pensando sempre no foco com a melhoria contínua, com aprimorar o seu gerenciamento de risco ocupacional. Então, como é que funciona? O que é essa auditoria? O que é esse processo que eu estou falando, né? Então, eu montei aqui para vocês um esquema bem simples como que essa auditoria funciona. Primeiro, você vai fazer o planejamento e a programação da sua auditoria. A auditoria não acontece de surpresa. As pessoas sabem quando a auditoria vai ocorrer ou quando ela vai acontecer. Então, todo mundo é informado, todo mundo é comunicado do dia que vai ser auditado, que horas que vai ser auditado. Isso é muito importante para que todos tenham consciência de que naquele dia vai ter uma verificação das atividades que estão sendo realizadas. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai preparar. Dentro dessa preparação, você vai planejar o plano de auditoria, onde que ela vai acontecer, quando que ela vai acontecer, quais são os departamentos que vão ser auditados. Esse é o primeiro ponto. Você vai identificar a equipe auditora. Dependendo do tamanho da sua organização, você vai precisar de várias pessoas fazendo a auditoria. Ou você vai fazer sozinho. Se você tiver várias pessoas, entenda a função de cada um dentro da auditoria. Tem um auditor líder, que é o responsável por toda a auditoria, e normalmente vai ser você que está planejando, que está implementando esse processo de auditoria. Então você vai ser o auditor líder e é importante que você identifique quais são as pessoas e quais são os perfis que você precisa para a sua equipe de auditoria. Vale lembrar que dentro de um processo de auditoria você não pode ter conflito de interesse. Gustavo, o que é isso? Produção auditar produção ou compras auditar vendas. Existe um conflito de interesses aí. Então você tem que prestar atenção e observar se a sua equipe existem pessoas do mesmo departamento ou pessoas que têm uma afinidade com relação aos departamentos, com as atividades que possam influenciar nas evidências que vão ser coletadas ao longo da auditoria. Então é muito importante você observar isso na sua equipe auditora, na hora que você for montar a sua equipe auditora. Depois, você vai notificar, como eu falei, né? Então você vai comunicar à organização e a todos os colaboradores que vai acontecer a auditoria, e aí você vai identificar qual dia, qual horário e quais são as etapas que vai acontecer dentro de cada departamento que vai ser auditado. É isso que você tem que comunicar para eles. Depois, eu vou identificar dentro dessa auditoria quais são os documentos importantes para essa auditoria. Então, nós estamos falando dentro da área da segurança e saúde do trabalho e você vai, dentro daquele departamento, perceber, notar e você vai precisar de alguns documentos que são relevantes. Quais são esses documentos? Pode ser uma permissão de trabalho, pode ser uma análise preliminar de risco, pode ser uma permissão de entrada de trabalho em espaço confinado, pode ser um ASO, pode ser um certificado de treinamento, pode ser um procedimento, uma instrução de trabalho. Todos esses documentos que são importantes para que o departamento ou a área funcione dentro de uma temática de saúde e segurança para o trabalhador. Então é isso que você vai anotar, é isso que você vai pesquisar na hora antes, né, na verdade, de você realizar a sua auditoria. Então você vai planejar tudo isso e desenvolver o seu checklist. Por isso que você precisa saber quais são os documentos relevantes para aquele departamento, para aquele processo, para aquela atividade que está sendo executada. Com base nisso, você vai desenvolver, como eu falei, o checklist. Checklist nada mais é do que são perguntas que você vai utilizar, que você vai fazer durante a sua auditoria para que
você consiga colher estas evidências. Lembrando sempre que o objetivo da auditoria é sempre colher evidências de que o processo está funcionando, que o processo está conforme o que foi planejado, o que foi projetado, o que foi pensado, enfim. Então, essas questões que você vai fazer. E aí você pode elencar N questões e a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para frente. Então, é importante você fazer esse planejamento. Lembra que eu falei do PDCA? Então, planeje, invista seu tempo para o desenvolvimento deste planejamento desta auditoria. Muito importante, porque com isso planejado, as etapas que vêm a seguir vão ser muito mais tranquilas de serem realizadas. Então é importante planejamento da sua auditoria. Bom, fiz a auditoria e aí o que eu vou fazer? Eu vou para reunião de abertura. Gustavo, minha empresa não precisa de reunião de abertura. Enfim, vai da característica nessa situação que nós estamos, que eu estou passando para você, que não é uma auditoria oficial com base em uma norma, e a norma é a 19.011, você pode ou não, e aí vai depender da sua empresa. O que eu sempre aconselho e sempre sugiro, numa auditoria como essa, que você vai avaliar a empresa toda com relação ao seu gerenciamento de risco ocupacional, é muito importante que você faça uma reunião de abertura. Você vai trazer a alta direção, as pessoas que decidem pela empresa, vai trazer elas para essa reunião e vai ser uma reunião muito rápida. Olha, estamos aqui para iniciar nosso processo de auditoria, espero que todos estejam cientes, tenham alguma dúvida, existe um processinho para você fazer essa reunião de abertura. Mas é um bate-papo muito tranquilo, ele não deve demorar mais do que meia hora, é uma coisa muito simples para deixar todos cientes do que está acontecendo, do que vai acontecer nesse período. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser 15 dias, isso vai depender do tamanho da sua organização, da sua empresa, da empresa que você está prestando serviço. Então faça a reunião de abertura, esclareça o ponto que eu coloquei para vocês, que a auditoria não é para achar culpados, que a auditoria está ali com foco em buscar a conformidade do processo, do departamento, que quer enxergar as melhorias que estão sendo aplicadas nesses processos, nesses itens que eu falei, e que pode acontecer algum desvio, pode ser relatado algum desvio. E esse desvio não é porque a auditoria encontrou, é porque já estava sendo realizado de maneira não conforme e que precisa ser corrigido. Então é muito importante você relatar isso. E aí depois você fez a reunião de abertura, esclareceu tudo isso, e aí você vai para campo fazer realmente a auditoria. Você vai pegar aquele checklist que você montou, que você planejou, e você vai fazer a sua auditoria, você vai conversar com as pessoas. Dependendo do tamanho da organização, você vai ter, por exemplo, uma semana de auditoria. Então essa equipe precisa se conversar. Isso também tem que estar previsto no seu plano de auditoria. Então essa equipe de auditores, em um determinado momento do dia, normalmente, no final do dia, eles precisam se conversar para trocar figurinha mesmo. Olha, encontrei isso, encontrei aquilo, olha a evidência disso, tô com dúvida nesse processo porque eu identifiquei essa não conformidade, mas ela não está muito clara, o que você enxerga, o que você não enxerga. Então essa reunião dessa equipe é muito importante ao final de cada dia. E se for de um dia só, por exemplo, você pode, na hora do almoço, né? Então você vai iniciar a sua auditoria, você vai parar para o almoço. Neste horário de almoço, você pode fazer essa reunião da equipe auditora. É importante essa troca de figurinhas, né, num determinado período da auditoria, para que você possa alinhar. Inclusive, se você, por exemplo, for verificar o perfil de algum funcionário, a pessoa que vai auditar o RH, por exemplo, ela tem que conferir, ela tem que verificar se essa pessoa está dentro do perfil, né? Então, é nesse momento que se troca a figurinha e fala assim, dá uma olhada para mim lá no perfil do fulano de tal, que eu fiz a auditoria nele, você precisa conferir se ele realmente está atendendo ao perfil, à descrição do perfil que foi estabelecido. E depois você vai terminar a sua auditoria com a reunião de encerramento.
Na reunião de encerramento, ela também é uma reunião bem rápida. Normalmente, ela é uma reunião um pouquinho mais estressante, porque é onde você vai apontar algumas não conformidades, você vai relatar o que você enxergou num primeiro momento dentro da sua auditoria. Então aí é onde a diretoria acaba não gostando muito, porque quando se fala em não conformidade é um ponto negativo, significa que o processo não está funcionando, e dependendo da cultura e da maturidade da organização, pode ser que role um pouco de estresse. Então é uma reunião que pode ser um pouquinho mais estressante. Mas se você vem desenvolvendo o seu gerenciamento de risco ocupacional, você vem conversando com as pessoas, vem sendo transparente, tanto com os colaboradores, com o operacional, quanto com a direção da empresa, com os gerentes, diretores, donos da empresa, você vai ver que isso é muito mais tranquilo, porque eles já vão ter consciência que esses pontos não conformes são pontos que devem ser melhorados, e não necessariamente por conta de uma pessoa em si ou por conta de algum fato que esteja relacionado com alguma pessoa, mas sim porque o processo ali não funcionou da maneira que deveria funcionar, e aí você vai corrigir esse processo. Então é nessa reunião de fechamento, essa reunião de encerramento que você vai levar estas situações. Não vai entregar nenhum relatório, né? Não precisa entregar nenhum relatório nesse momento, por se tratar de uma reunião, de uma auditoria interna, mas é também aconselhável que você já leve o relatório pronto. Pode ser que, dependendo da situação, você não consiga. E também, volto a falar, para esta situação. E aí você vai preparar esses relatórios para poder enviar depois. Isso vai depender muito da característica da sua organização. E você vai fazer o envio desse relatório. Aqui dentro do relatório, é muito importante a gente comentar que você, para deixar claro, né? Você não coloca nome das pessoas. Você normalmente vai colocar o perfil da pessoa ou a função que a pessoa exerce dentro da auditoria, dentro do que você relatou, dentro do que você verificou. Justamente para não criar esse clima que eu estava contando de achar culpados, que não é o objetivo da auditoria. Então você vai preparar o seu relatório. Outra coisa também, né? Não é comum em relatórios de auditoria você colocar foto, fazer evidência fotográfica ou evidências de vídeo. Isso aí é um outro tipo de relatório e não serve para o relatório de auditoria, porque supõe-se que a equipe auditora e os auditores que estão ali, eles estão vendo, estão relatando aquilo que eles viram de maneira verdadeira. Então, o pressuposto que o auditor vê, ele está sendo transparente naquilo que ele está vendo e que é naquilo que ele está relatando. Por isso que é importante a equipe conversar, se entender, e poder elaborar um relatório bem condizente com a fotografia, porque a auditoria é uma fotografia da empresa naquele determinado momento. E depois você vai fazer os acompanhamentos dentro daquilo que foi estabelecido, né, dentro das não conformidades, e vai avaliar a eficácia das ações que foram apontadas. Então você vai ter uma não conformidade, essa conformidade vai ter um plano de ação, e aí você vai verificar a eficácia deste plano de ação depois de um determinado tempo, depois que esse plano foi implantado e foi implementado, enfim. Essa é a estrutura da sua auditoria, é dessa maneira que você tem que pensar com relação à sua auditoria. Você montando e elaborando a sua auditoria conforme esse esqueminha que eu estou mostrando para vocês, com certeza a sua auditoria e o seu gerenciamento de risco vai ter um crescimento e uma maturidade dentro da organização. O objetivo sempre é melhorar, o objetivo sempre é levar o gerenciamento de risco ocupacional ou o sistema de gestão para um patamar para um patamar maior, para um nível maior. Como é que eu faço isso? Lógico, com todas as ações e verificando e auditando isso ao longo do tempo, corrigindo o rumo para que você possa ter melhorias no seu gerenciamento de risco ocupacional. Depois disso, né, como é que eu vou entrar? E aqui eu vou trazer algumas dicas para vocês de como fazer, de como se comunicar dentro desta auditoria, que é muito importante, né? A parte de elaboração do checklist, a elaboração do programa é mais mecânica, vamos dizer assim, né? Então você vai sentar no Excel, no Word, no papel de pão, vai montar o programa ali, vai pensar nos horários que você tem,
e quantos auditores você tem na sua equipe, vai distribuir isso. Isso aí é mais ou menos uma regrinha, um procedimentozinho que você faz, e aí você vai distribuindo, pensando, né, de como distribuir isso. Dependendo do processo, você vai precisar investir um pouco mais de tempo. Normalmente o processo produtivo você deixa um tempo maior, os processos administrativos você dá uma reduzida no tempo da auditoria, para que você possa fazer também uma auditoria adequada com o tempo. Mas eu preciso comunicar, eu preciso conversar. E aí como é que eu faço, né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas práticas de auditoria, como que você deve executar essa auditoria para que ela seja realmente frutífera, que ela traga resultados. E aí a gente começa com boas práticas. Então, primeiro, pergunte às pessoas certas. Se você está dentro da caldeiraria e você está conversando e quer saber de processo, de como fazer, de como executar, de como soldar, de como dobrar alguma chapa e tudo mais, você tem que perguntar para o operador da caldeira, né? Ou para o operador de caldeiraria, ou para o soldador. Não adianta você perguntar coisas operacionais para o ajudante geral, para o, sei lá, o encarregado. Pode ser que até o encarregado saiba, né? Mas ele vai saber, ele não vai saber no detalhe. Então pode ser que você tenha alguma interferência dentro da sua auditoria quando você não pergunta para a pessoa correta. Depois, assegure que a pessoa está entendendo o que você está perguntando, né? Não adianta você fazer uma pergunta muito complexa e ele não vai conseguir entender. Também você tem que olhar com o perfil da pessoa, o linguajar, a maneira que a pessoa fala, entender quais são as gírias, né? Mas não gírias, né? Mas a maneira que a pessoa fala para que ela possa entender. Então, seja claro nas suas perguntas, não coloque palavras muito complexas, seja o mais objetivo possível. Siga uma ordem lógica. A partir do momento que você fez todo um planejamento da sua auditoria, então, todo o planejamento da auditoria, você olhou para o processo, como é que o processo funciona, como é que aquelas atividades são executadas. Tem um passo a passo, então siga essa lógica, né? Não vá para o fim, depois para o começo, depois para o meio. Isso acaba confundindo o auditor, confunde o auditado, né? Você vai acabar se confundindo e aí você não vai conseguir evidenciar a efetiva funcionamento, a efetiva realização das atividades dentro daquele processo. Dê tempo para as respostas, né? A pessoa, muitas vezes, quando ela está sendo auditada, ela está extremamente tensa, nervosa, ansiosa, porque a auditoria traz isso para dentro das pessoas, né? Um ambiente que não é favorável para uma conversa tranquila. Normalmente as pessoas ali, como eu falei, estão tensas. Então dê tempo para a pessoa pensar, responder, refletir sobre a sua pergunta e não fique acelerando. Lógico, né? Você também não vai deixar a pessoa ficar falando meio-dia. Tem gente que gosta de falar. Então você tem que saber ponderar isso, dar tempo da pessoa responder, mas também não deixar com que ela devaneie sobre a resposta, né? Começa a viajar aí, como a gente fala, dentro da resposta. Escute a resposta, preste atenção no que a pessoa está falando. Por mais que a resposta seja longa e você já entendeu o processo, deixa a pessoa terminar, deixa a pessoa concluir a resposta dela para que ela entenda que você está prestando atenção e você está escutando o que ela está falando. Seja imparcial. Eu falei lá no começo do vídeo com relação a conflito de interesses. Aqui a gente tem que tirar da nossa cabeça os nossos julgamentos. A gente não conhece nada, não sabe nada e você está aprendendo um processo novo, uma atividade nova. É o que normalmente eu falo enquanto eu estou auditando. Olha, eu estou aqui, por mais que eu conheça o processo, estou aqui para aprender com você. Me conta o que você faz. E aí a pessoa vai contando e eu vou fazendo as pequenas interferências ao longo da auditoria e assim eu vou escutando e vou sendo imparcial dentro da minha auditoria. E se for preciso, você encontrou alguma oportunidade de melhoria, algum ponto que precisa ser avaliado, que precisa ser revisto e a pessoa ali não conseguiu responder na hora, olha, a auditoria vai até sexta-feira, a auditoria vai até amanhã,
olha, a auditoria vai até o final do dia, se você me trouxer esse documento, esse registro, essa evidência até o final do dia, eu vou considerar a resposta como sendo aceita, caso contrário, eu vou ser obrigado a notificar, eu vou notificar como uma não conformidade. Então, isso é muito importante dentro da execução das auditorias. Depois, você tem, para elaborar o seu checklist, para você desenvolver um questionamento, uma auditoria, use questões abertas. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Questões abertas são aquelas questões que a gente não responde só com sim e não. Você faz? Sim. Você não faz? Não. Então, utilize questões abertas, porque ela desdobra uma discussão, ela desdobra um cadenciamento de resposta, ela desdobra uma linha de atividades dentro da auditoria e dentro daquilo que está sendo realizado dentro daquele processo. Você pode utilizar várias técnicas de linguagem, né? Então você pode, dentro do ser humano, nós conseguimos utilizar, nós temos características, né? Somos visuais, somos auditivos e somos sinestésicos, aquelas pessoas que conseguem entender com mais facilidade com o movimento, outras com o ouvido e outros simplesmente com a fala. Então, utilize essas linguagens para que você possa fazer com que a pessoa entenda e ela consiga responder de maneira efetiva para você também. Também você pode utilizar aquela técnica que eu costumo falar como plano de ação, que é o 5W2H. Aqui você pode utilizar a mesma ferramenta para elaborar suas perguntas, né? Quem faz? O que faz? Quando faz? Aonde que faz? Por que faz? E como faz? Então são essas perguntinhas que você pode colocar dentro da sua auditoria, que você vai desvendando, você vai entendendo como isto acontece. E sempre, auditor, ele é São Tomé, né? Ele só acredita vendo, ele só acredita pegando, ele só acredita entendendo aquilo que ele está perguntando. Então, mostre-me como é que você faz. A pessoa só responder, só falar, vale. Mas você, para efetivar e para garantir que a pessoa entendeu e que você entendeu o processo como é feito, pede para ela mostrar. Eu faço a solda com 45 graus na vareta e assim, e assado. Tem que colocar a temperatura em tanto, a amperagem em tanto, tem que usar o protetor X, o óculos Y, a touca árabe, o avental de raspa, a luva de raspa. Tá bom, legal. Então vamos fazer a atividade? Como é que você realmente faz ela? E aí na hora que ele conta e na hora que ele realiza, você pode encontrar aí um pequeno desvio, porque às vezes a pessoa tá tão nervosa ou às vezes a pessoa tá ali para tentar dar um migué e ela conta direitinho para você como é que ela faz o processo, na hora que você pede para ela executar, ela acaba escorregando, acaba deixando passar alguma coisa e aí você vê que o processo não está funcionando da maneira adequada. Saliento que esse tipo de questão você não é forçar o auditado a cometer um erro. Você está verificando o que ele faz todos os dias. Porque se ele fala direitinho e executa diferente, significa que ele decorou ou ele estudou o procedimento para te responder, mas não é o que ele pratica no dia a dia. Então é importante você ter esse tipo de consciência na hora de você fazer a sua auditoria. Use também perguntas fechadas, né? Para que você responda sim ou não. Você faz, se você está no meio da auditoria, ela está respondendo, e aí você colocou lá, a pessoa demonstrou alguma atividade ou demonstrou que faz, então, ok, você faz realmente isso? Sim, eu faço. Como que você faz? Você realmente usa o EPI XYZ? Realmente uso. Sim, eu uso. Como que eu uso isso? Então, é importante você ter essa consciência de alternar entre as questões abertas, que vão abrir uma discussão, que vão deixar um relato, para as questões fechadas, que vão ser praticamente sim, não, verdade, né? Questões mais curtinhas. Isso tudo você tem que mesclar ao longo da sua auditoria, justamente para você ver o tempo que você tem e para cobrir tudo aquilo que você precisa auditar naquele processo, naquele departamento ou naquela atividade. Então, sempre procurar colher informações efetivas. Não fique buscando
coisas que não vão trazer resultado. Ah, vou anotar aqui que a cor verde é a cor que deve ser pintado o chão, porque... Não, isso não é efetivo, isso não vai trazer resultado nenhum para a empresa e para a auditoria. Faça uso de boas práticas de auditoria, né? O que a gente está vendo aqui. Pergunte, converse, colete evidências, seja transparente, tenha uma postura de auditor realmente, não de auditor de que cobra, mas um auditor que está ali para auxiliar mesmo. A gente vai ver um pouquinho melhor disso mais para frente. Demonstra técnicas aprendidas, né? Então, você vai ao longo do tempo, você vai melhorando as suas auditorias conforme você vai realizando, vai trazendo essas técnicas para dentro da sua auditoria, dos seus treinamentos, das suas capacitações, mesmo que não tenha correlação com a auditoria, mas você está aprendendo algo e esse conhecimento vai com certeza ajudar na hora de você realizar alguma auditoria. Você vai aplicar, fazer uma pergunta diferente, enfim, você consegue ir conforme o tempo vai passando, você vai evoluindo na sua auditoria. Julgamentos jamais. Como eu falei, você é uma pessoa que não sabe de nada, não entende de nada, por mais que você já tenha experiência, já tenha conhecimento, e você vai chegar a essa auditoria simplesmente para entender sem julgar. Lógico, existem práticas, existem conhecimentos que você traz com você que, dependendo de como for a auditoria e qual é o nível de maturidade, você pode chegar e comentar com a pessoa e perguntar para a pessoa. Mas isso depende muito de maturidade de cultura da organização. Via de regra, você não sabe nada, você não entende nada do processo, está ali para entender, para saber como é que esse processo funciona, para que você possa auditar de maneira efetiva. E sempre preste atenção a tudo que acontece ao seu lado. Tanto na hora de você falar, de você perguntar na sua gesticulação, na hora que você está conversando, de repente existem pessoas muito expansivas, né, que trabalham muito com os braços e com gesticular. Preste atenção nisso e também nos movimentos dos auditados e do departamento da área onde você está auditando. Tudo isso serve de evidência, serve de questionamento dentro da auditoria. Você está aqui, ó, conversando com o auditor e tem uma pessoa aqui passando do teu lado sem protetor, sem óculos, dentro de uma área extremamente ruidosa, dentro de uma área que gera muitas partículas e tudo mais. Então você precisa prestar atenção, porque na hora que a pessoa terminar de te responder, você vai perguntar, e aquela ali? Por que não está usando o protetor? E aquela ali? Por que não está usando o óculos? Isso é importante. A auditoria, ela não se fecha na pessoa, na entrevista. Você tem que olhar tudo que acontece ao redor. Então preste atenção, são práticas que você deve utilizar dentro da sua auditoria que vão engrandecer, que vão favorecer, que vão trazer resultados, que é o objetivo da sua auditoria. Depois, nós vamos olhar para as práticas que eu normalmente não aconselho você a fazer, porque só a auditoria vai para o beleléu se você tomar esse tipo de atitude. Por exemplo, fazer muitos questionamentos ao mesmo tempo. Ah, então, você faz isso, então, depois disso você faz aquilo, depois disso você faz aquilo. Você começa a questionar, fazer questões uma em cima da outra, a pessoa não tem tempo de assimilar a primeira questão, já tem que responder a segunda e pensar na terceira. Então, respira, faça uma pergunta, como eu falei, espere a pessoa responder. Perguntar respondendo, né? Então, você vai lá, mas... Então, o processo de solda, você tem que pegar a vareta com a mão direita, passar para a mão esquerda, usar a luva de raspa, não é? Isso é perguntar respondendo. A pessoa vai cair e vai falar assim, é isso aí mesmo. Você já está respondendo para ela. Então, preste atenção na hora que você for elaborar as suas perguntas na sua auditoria. Dizer que entendeu quando não entendeu nada. Você fica com aquela cara de paisagem, né? E você não entendeu nada. Isso é muito importante. Na hora que você for relatar, elaborar o seu relatório, você vai escrever o quê? Você não entendeu o que a pessoa falou, né? Você mal prestou atenção no que a pessoa estava respondendo. Então, preste atenção e, se você não entendeu, pergunte de novo. Olha, meu amigo, eu não entendi a sua resposta. Daria para você responder de novo? Ou daria para você complementar a sua resposta, porque eu não entendi o que você está querendo me dizer? Então, isso são perguntas para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas e você poder evidenciar a conformidade daquele processo. Fazer críticas jamais.
Você como auditor, eu falei, você não sabe de nada, você não entende de nada e você está ali para aprender. Quando você faz críticas, as suas críticas podem não condizer com a realidade daquilo que está sendo auditado. E aí você pode criar um conflito dentro da sua auditoria totalmente desnecessário. Então, críticas não são bem vistas. Lógico, a crítica negativa, a crítica positiva, e volto a falar, dependendo da cultura e da maturidade da organização, você pode fazer, mas tem que estar muito claro que essas críticas elas vão engrandecer, elas vão ajudar quem está sendo auditado. Então tome cuidado. E culpar as pessoas. Falei no começo do vídeo, a auditoria não se culpa as pessoas, o objetivo dela é evidenciar a conformidade da organização. Então você vai falar assim, aquela pessoa que não está usando óculos é culpa dela porque ela não aprende, porque X, Y, Z. Não, você não tem esse olhar dentro da auditoria. Você sim está focado em evidências. Então, esqueça essas práticas, apague isso se você costuma fazer e ter esse tipo de atitude, para que você possa avaliar e melhorar a área e o departamento que você está auditando. Como é que o auditor, né? Eu estou falando de auditor porque eu estou trazendo uma ferramenta para você melhorar o seu gerenciamento de risco ocupacional, por isso que eu coloco o auditor, porque é com base nesse perfil que você vai conseguir gerar melhoria contínua, né? Então, qual que é a performance do auditor? O que a gente olha para o auditor? O que a gente espera do auditor, né? O auditor deve julgar, mas não sem fatos. Então, se você tem um fato e isso é evidência, você pode julgar se é correto, se não é correto, com base em um procedimento, com base em uma instrução, com base em uma legislação. Buscar evidências, nunca agir por suposição. Eu estou olhando para aquele processo, eu estou olhando para aquele colaborador, eu estou vendo que ele está fazendo alguma coisa de errado, mas isso é da minha cabeça. Eu acho que ele está fazendo errado. Eu acho para a auditoria não existe. Ou é ou não é. E se é, com base em quê? Então é sempre dessa maneira. Como eu falei, auditor é São Tomé. Ele tem que ver para crer e crer para ver. Ele tem que ir lá e confirmar. Suposição não existe para a auditoria e para a melhoria do gerenciamento de risco ocupacional. Comparar, usar fatos com requisitos estabelecidos. Então, você tem, como eu falei, um procedimento, uma instrução, uma legislação, uma análise preliminar de risco, está ali, evidenciado, é fato. Então, compare, sempre utilizando a prática com aquilo que foi estabelecido, com aquilo que é requisito para a realização daquela atividade. E deve sempre trocar informações com os demais auditores, aquilo que eu falei também no começo do vídeo. Sempre a conversa com a equipe, sempre trocar essa figurinha, entender o que foi visto, o que não foi visto, qual é a experiência do outro auditor. Isso também é muito importante, você fazer essa conversa, esse diálogo, essa reunião, para que a sua auditoria realmente traga algo de efetivo, traga algo de bom para o auditado. E dever do auditor, e aqui é muito bom porque com base nesses deveres a gente consegue olhar para o técnico de segurança do trabalho, ou melhor, olhar para a segurança do trabalho e ter perfil ou ter atitudes iguais a essa que eu estou colocando aqui como auditor, porque o auditor ajuda e o técnico ou o SESMIT também deve ajudar os colaboradores. Então, primeiro, estar familiarizado com o sistema a ser auditado, ou seja, eu preciso conhecer o processo, eu preciso conhecer o departamento. Se eu não conheço, eu vou estudar. Antes da auditoria, eu vou lá, olho nos meus procedimentos, nas instruções, nos manuais, entender, converso com as pessoas antes da auditoria para entender como é que aquele processo funciona, para que você possa estar familiarizado com esse processo. Manter independência ao processo auditado. Eu não posso ter esta correlação com o processo que eu estou auditando. Eu tenho que ter essa independência. Como que eu falei, né? Não posso conhecer, não posso saber nada sobre aquele processo no momento da auditoria.
Então você tem que ter essa independência do seu auditado com a sua auditoria. Ter habilidade para identificar e efetivar características do SGI. Aqui eu coloquei SGI porque nós estamos falando de auditorias, mas troque isso para gerenciamento de risco ocupacional. Eu tenho que ter habilidade em identificar e efetivar as características do gerenciamento de risco ocupacional. Eu tenho que olhar para o gerenciamento de risco e entender como é que esse processo, como é que esse gerenciamento funciona. Evidenciar a evolução dos objetivos. Trouxemos lá todo o gerenciamento de risco ocupacional, eu já falei isso em outros vídeos, ele deve ser medido, ele deve ser monitorado, e isso você faz com objetivos. Então você tem que evidenciar a evolução desses objetivos. Checar novos documentos, validar o uso. Se você tem um documento novo funcionando, sendo implantado no processo, entenda como ele está sendo implantado, veja se ele realmente é efetivo, se está atendendo os requisitos, se tem alguma coisa que não está adequada. Conduzir corretamente as reuniões. Quando a gente fala em conduzir corretamente as reuniões, é ser uma pessoa neutra, que não se exalte, mesmo quando os ânimos estão inflamados, ser um mediador de conflitos, né? Como eu falei lá, né? Reunião de encerramento, você tem um ambiente muito conflitante, onde provavelmente o diretor da empresa ou alguém que tome a ação ou que decida pela empresa, seja o dono, gerente, diretor, seja o que for, ele quer algo conforme, e aí você vem com uma notícia não tão boa, ele vai se exaltar, e aí você tem que diminuir esse estresse, essa ansiedade, e falar assim, não, gente, isso aqui é uma auditoria, uma fotografia, temos que corrigir, é importante que isso tenha sido apontado, porque vai fazer com que o sistema melhore, com que a empresa melhore. É esse o foco que você tem que dar e mediar esses conflitos dentro das suas reuniões. Seja ela qual for, tá? A gente está falando de auditoria, mas seja ela qual for. Ter a habilidade de se comunicar, isso é muito importante, né? Eu venho falando também em outros vídeos sobre a importância da comunicação. Na auditoria é fundamental saber se comunicar. É fundamental você colocar aquilo que você pensa e anotar e entender aquilo que você está recebendo de informação. É muito importante, porque a auditoria basicamente é comunicação. Você vai perguntar, você vai comunicar algo que você precisa saber e a pessoa vai comunicar a sua resposta. Então essa comunicação tem que ser muito clara e muito bem alinhada, senão sua auditoria não vai funcionar. E sempre, sempre evidência. Evidência do começo ao fim. Auditor que não busca evidência, que não registra evidência, não faz auditoria. Tá? Então, importante pensar desta forma e aplicar isso. Depois, um auditor deve sempre, né, ter essas virtudes. Preparar, estudar, conhecer o gerenciamento de risco ocupacional. Aprender sobre os auditados e o processo. Eu vou lá, vou entender, vou saber como é que esse processo funciona. Controlar tempo e equipe. Se você for um auditor líder, você tem que saber controlar sua equipe. Existem situações onde a empresa, né, no caso de uma auditoria de manutenção ou uma auditoria de certificação, a empresa pediu para que o auditor se retire da empresa por conta das atitudes do auditor. Então pense, e você tem que saber controlar tanto o seu tempo quanto a equipe e se controlar praticamente, né? Assistir, atenção aos detalhes. Você tem que estar sempre olhando e observando os detalhes. Isso já é uma característica nossa, né, dos técnicos em segurança do trabalho, ou melhor, de quem está envolvido com a área de segurança do trabalho. Detalhe é sempre muito importante para isso. Então, reforce isso. Ouvir, né, tudo o que for dito pelos auditados é muito importante também. Você está sempre disposto a ouvir, a escutar o que as pessoas têm para falar para você e registrar. Auditoria e segurança do trabalho sem registro não é nada, né? A gente já sabe disso. Então, sempre registrar tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você tem como resposta, tudo aquilo que você questiona. Tá? Então, essas são as virtudes. Trabalhe em cima disso. Se você não tem, trabalhe para que você tenha essas virtudes. Todas elas vão ser 100%? Não. Tem umas que vão ser mais, tem umas que vão ser menos.
porque somos pessoas e somos diferentes uns dos outros. Aquilo que você for menos, você investe um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dedicação, porque você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Aquilo que é mais fácil, você vai mais tranquilo. Então, saiba fazer esse equilíbrio das virtudes do auditor, ou no caso nosso, né, de quem está fazendo essa inspeção. Não gosto muito da palavra inspeção, né, mas de quem está fazendo essa verificação e esse monitoramento dentro da área de segurança do trabalho ou dentro da empresa. Depois, quais são as características, além daquelas virtudes que eu falei para vocês, quais são as características que um auditor ou que nós devemos ter enquanto questionadores, enquanto pessoas que estão buscando melhorar a empresa e melhorar o sistema dentro da organização? Seja uma pessoa diplomática. Diplomática não é aquela pessoa que fica sorrindo para todo mundo e que agrada a todo mundo. Não, diplomática é uma pessoa que ela é íntegra, né? Seja profissional, seja articulado, saiba se desvencilhar dos conflitos, seja ético, muito importante, objetivo, honesto, modesto, observador, construtivo, imparcial, controlado, sensato, maduro, flexível. Resumo de tudo isso: tenha bom senso em tudo que você for fazer dentro da auditoria. Não só dentro, mas também como fora da auditoria, né? Essas características de auditor valem para nós como profissionais da área da segurança do trabalho. É muito importante você ter essas características dentro da sua profissão para que você possa sempre melhorar e fazer com que a área da segurança do trabalho e que com a empresa melhore sempre. O que eu não devo ter de jeito nenhum? Ser crítico, né? Crítico não o crítico que vai ali acrescentar, mas o crítico ali que vai apontar e que vai falar: ah, isso está errado, vira as costas e vai embora. Né? Essa crítica não vale a pena para a auditoria, não engrandece nada, então caia fora disso. Inflexível, preguiçoso porque a auditoria você tem que escrever bastante, você tem que andar bastante, nada mais do que a área da segurança do trabalho faz, mas é importante reforçar isso. Você não pode ficar ali na salinha do ar-condicionado, na frente do computador, registrando tudo e fazendo com que as pessoas venham até você. Não, o auditor tira a bunda da cadeira, falar o português claro, e vai até campo para entender o que está acontecendo e para questionar o que está sendo feito dentro daquele processo. Não sabe tudo, né? Auditor sabe pouco, mesmo que ele sabe pouco, porque ele não é dono do processo, ele não está ali realizando a atividade todos os dias. Então tire essa máscara de que você sabe tudo, não sabe tudo. Indeciso, não seja preciso, não seja parcial. Parcialidade é uma coisa que não combina. Prático, descontrolado, apressado, desatencioso, controverso e antiético. Isso são características que vai minar a sua auditoria, que vai minar a sua verificação do seu gerenciamento de risco ocupacional. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Essas características são características que você não deve praticar, ou que se você tem, você deve deixá-la de lado e mudar a sua característica, mudar o seu perfil para que você possa ser um técnico, um auditor ou um membro da área da segurança do trabalho ou da qualidade ou do meio ambiente que vai realmente buscar a efetividade, a melhoria do seu gerenciamento de risco. Vocês viram que eu falei muito de auditoria, mas dentro da área da segurança do trabalho e do meio ambiente, também acredito que é assim, acredito não, também é assim, você realiza isso todos os dias, né? Nós fazemos inspeções todos os dias. O que eu estou propondo, o que eu estou falando e o que eu estou sugerindo para vocês é que dentro desse seu gerenciamento de risco ocupacional, além dessas pequenas auditorias, que a gente pode chamar de inspeções, você vai fazer uma grande inspeção. Você vai fazer a sua auditoria de todo o gerenciamento de risco ocupacional. Gerenciamento funciona a partir do momento que você está ali monitorando e validando o que está sendo implantado. Volto a falar, a ANR1 tem o nosso inventário de riscos, o nosso programa de gerenciamento de riscos e o nosso plano de ação. O seu plano de ação vai ter, como o próprio nome diz, ação. E a ação simplesmente escrita não vai resolver nada. Você tem que ser efetivo e fazer com que ela aconteça. Como que eu faço isso? Através de uma auditoria, através de inspeções do processo produtivo ou da empresa como um todo. Então entenda que essas dicas,
essas sugestões que eu passei para você é para você aplicar no seu dia a dia e fazer com que o seu gerenciamento de risco funcione, que o seu programa de gerenciamento de risco cresça, evolua e não fique parado como o nosso antigo PPRA, que ele ficava ali engavetado. Infelizmente, né? O PPRA ele é um documento muito importante, tanto é que só tiraram a entrega do documento, toda a análise dos riscos ambientais continuam, e você tem que avaliar os riscos ambientais, e agora você vai registrar de uma maneira diferente. Em vez de ser no PPRA, você vai registrar no Programa de Gerenciamento de Risco. Mas não adianta você fazer nada disso, escrever as medidas de controle, o que você vai fazer, se você não vai acompanhar a efetividade disso. E a efetividade disso é através de uma auditoria, de um bate-papo, de uma conversa com quem está executando as atividades, executando o plano de ação e registrando aquilo que por algum motivo teve algum desvio. E melhor ainda, né? Se você dentro da sua auditoria, você conseguir apontar melhorias para a empresa dentro da sua auditoria, né? Então você vai, além de verificar aquilo que está acontecendo, você vai enxergar o que pode ser melhorado, que às vezes as outras pessoas acabam não enxergando porque estão ali realizando as atividades todos os dias da mesma forma. E aí quando vem uma pessoa de fora, de um outro departamento olhar, vai falar assim, ó, você pode fazer diferente aqui, você pode mudar a sua rotina, você pode mudar a sua bancada, você vai melhorar a ergonomia, vai reduzir o risco de queda, enfim, a gente sabe dessa história toda, não vale a pena ficar reforçando, mas a auditoria tem este objetivo, tem esta característica, sempre melhorar o seu gerenciamento, o seu sistema de gestão. Bom, eu fico por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Importante, se você tem algum comentário, alguma dúvida que você queira, que ficou aí, que você não entendeu dentro do vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-lo e agregar o conhecimento ao seu dia a dia, à sua vida. Um grande abraço e a gente se encontra pelos vídeos.